na quinta-feira. Para o governo, Eunício Oliveira, candidato do PMDB, lidera com 47% das intenções de voto. O candidato do PT, Camilo Santana, tem 19%. A candidata do PSB, Eliane Novaes, aparece com 7%. E o candidato Ailton Lopes, do PSOL, tem 4%. Como a soma dos adversários totaliza 30%, e Eunício tem 47%, segundo o Datafolha, nesse cenário, Eunício Oliveira ganharia a eleição para governo do Ceará no primeiro turno. E atenção, pesquisa Datafolha para o Senado. Tasso Gereissati, do PSDB, lidera com 53% das intenções de voto. Mauro Filho, do PROS, tem 18%. Raquel Dias, do PSTU, 5%. Giovana Cartacho, do PSB, 3%. Brancos nulos, 9%. Não sabe, não respondeu, 10%. Tasso lidera em todas as faixas de renda, de escolaridade, inclusive região. Tasso tem no interior 56% das intenções de voto. Em Fortaleza, região metropolitana, 49%. Mauro Filho tem 15% em Fortaleza, região metropolitana, e 20% no interior. A pesquisa da Datafolha também mostra que o senador Eunício Oliveira, candidato do PMDB, vence Camilo Santana em todas os índices pesquisados nas regiões metropolitanas, no interior e também nas faixas de renda e de escolaridade. São dados da pesquisa Datafolha. Ainda no programa de hoje a gente vai dar mais detalhes sobre ela. 7h12, chegando com a informação, repórter Jonas Melo, você viu essa pesquisa, Jona? Marina já entra com força, segundo o Datafolha. 7h12, bom dia, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu, bom dia a Gilson Lima e bom dia aos grandes ouvintes que sintonizam na manhã ensolarada desta segunda-feira, 18 de agosto de 2014, o Jornal da Clube, manhã decidida de sol forte aqui nos ares do Palácio Adalto Bezerra. Amanhã, sessão normal aqui na Assembleia Legislativa, que começa às 9 horas. E a Assembleia Legislativa realiza hoje, segunda-feira, em sessão solene, a entrega de título de cidadão cearense ao empresário Luiz Roberto Maldonado Barcelos. Ele é o maior exportador de frutas do país. A homenagem está marcada para as 19 horas do plenário de 13 de maio, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E agricultores e familiares de 6 estados já recebem a partir de hoje a primeira parcela do Garantia Safra. Mas quem tem os detalhes é o repórter Leandro Alarcon. Os agricultores familiares de municípios de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Paraíba e Pernambuco que aderiram à Garantia Safra vão receber R$ 850 divididos em 5 parcelas. O pagamento começa já esse mês. O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, voltada para os agricultores familiares que aderiram ao programa e sofreram perda de safra provocada pela seca ou excesso de chuvas. Reportagem Leandro Alarcon. Em complemento à sua matéria, Renata Abel, nós vamos até o Recife. Tem mais informações a respeito do enterro de Eduardo Campos, que levou 160 mil pessoas às ruas de Recife, movimentação, muito choro. E quem tem os detalhes direto de Recife é a repórter Kathleen Góes. O domingo que o Recife não esperava testemunhar foi marcado por homenagens de todos os tipos e de todas as gentes ao ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Morto em acidente aéreo ocorrido em Santos, São Paulo, na quarta-feira, 13 de agosto, junto com 6 assessores de sua campanha à presidência da República, Eduardo foi lembrado em faixas, cartazes, camisetas, flores, canções, bandeiras, lágrimas e orações. As demonstrações de carinho se espalharam do Palácio do Campo das Princesas, sede do governo do estado, onde o corpo foi velado, até o cemitério de Santo Amaro, local de sepultamento. Um grito de despedida marcou vários momentos do velório, do cortejo e do enterro no centro do Recife. As vozes aclamavam Eduardo Guerreiro, do povo brasileiro. Levado ao cemitério em carro do Corpo de Bombeiros, o caixão de Eduardo Campos foi sepultado no início da noite,
ao lado do túmulo do avô, o também ex-governador Miguel Arraes. A Polícia Militar calcula que 160 mil pessoas participaram do adeus ao político que governou Pernambuco por 7 anos, depois de ter atuado como deputado e ministro da República. Caravanas de admiradores de todo o estado, incluindo estudantes da rede pública, indígenas e sem terra já assentados, além de grupos vindos de Alagoas e da Paraíba, participaram da missa de corpo presente realizada pela manhã, em memória das 7 vítimas da tragédia. Na página oficial do PSB na internet, permanece a mensagem de luto. O recado para a militância é de que o partido tomará as decisões pertinentes ao processo eleitoral assim que julgar oportuno. Mas durante o velório, os comentários davam como certa a indicação de Marina Silva como nova candidata à presidência da República. A candidatura deverá ser oficializada nesta quarta-feira. Aqui no Recife, a viúva do ex-governador, Renata Campos, convocou para esta segunda-feira um encontro com militantes e lideranças políticas da Frente Popular. Renata Campos pretende pedir aos membros do partido que se empenhem na defesa do legado do ex-governador. Do Recife, Kétuli Góes. Portanto, hoje é o aniversário dela, viu, Renato? Hein? Hoje é o aniversário da viúva de Eduardo Campos. É lamentável. Mas é você que, falando em festa... Aliás, a viúva do Eduardo Campos já se manifestou a favor da Marina também. Exatamente. Falando em festa e em novidade, o Zé Disseu vai casar de novo, Renato. Mas lá na Papuda, né? Vai se casar pela 4ª vez. Nas últimas semanas, Disseu pediu a mão da namorada Simone Patrícia Tristão, mãe de sua filha caçula. Simone aceitou na hora. O amor é lindo. E o plano nupcial será concretizado em dezembro, quando Disseu deixa a prisão em liberdade provisória. Hoje ele cumpre pena pelo mensalão em regime semiaberto e só pode passar a noite com Simone e a filha nos finais de semana. Quando o casal vai decidir se casar, provavelmente próximo ao Natal, Renato. E a partir de novembro já começa a fazer os preparativos para o casamento. Segundo informações, muitas autoridades deverão participar deste evento festivo no Lago Sul, em Brasília, o setor sudoeste, na casa que pertence à noiva, né? Então, vai ser super valorizado o casamento, o 4º casamento de Zé Disseu. Há quem diga que já é o 5º casamento. Mas, de qualquer forma, felicidades para ele. Tem mais informações para vocês, os ouvintes da Super Rádio Clube. As inscrições começam hoje para bolsas remanescentes em universidades particulares. Nessa segunda-feira, quem quiser fazer acessar o programa já tem a oportunidade. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília, a repórter Carolina Becker. Para concorrer a uma das vagas remanescentes do programa Universidade para Todos, o estudante deve ter feito inscrição em cursos que não formaram turmas no processo seletivo regular do ProUni neste 2º semestre. O candidato que ainda não está matriculado tem até o dia 7 de setembro para se inscrever. Aqueles que já estão matriculados têm até o dia 1º de dezembro. Também podem solicitar bolsas ainda disponíveis os professores da rede pública de ensino para os cursos de licenciatura de formação do Magistério da Educação Básica. O motorista de caminhão Adenilson dos Santos é um dos beneficiários do ProUni. Ele está estudando Direito em uma faculdade de Brasília e quer seguir carreira pública. Antes de conseguir a bolsa, ele e a família estavam guardando dinheiro para pagar a mensalidade do curso. Eu estudei um primeiro semestre pagando, né? Juntamos ali meus pais, meus padrinhos, e a gente conseguiu pagar um curso, que é na mesma universidade que eu consegui a bolsa, que eu estudei um primeiro semestre lá, né? A duras penas. Durante esse semestre, abriu as inscrições do Enem, eu fiz o Enem, e a nota foi suficiente para conseguir uma bolsa lá mesmo, na universidade. A partir do dia 20 deste mês, estarão abertas também as inscrições para os candidatos que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, e que tenham tirado nota diferente de 0 na redação e pelo menos de 450 pontos nas provas. As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no endereço siteprouni.mec.gov.br. Reportagem Carolina Becker. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, empossado na última semana como titular do Tribunal Superior Eleitoral, acredita, Renato, que após o julgamento do ex-governador José Roberto Arruda, do PR de Distrito Federal, todas as brechas sobre a aplicação da lei da ficha limpa deverão ser resolvidas. Nas próximas semanas, o Tribunal Superior Eleitoral decidirá se mantém ou não a impugnação de Arruda e da candidata à reeleição para a Câmara dos Deputados, Jaqueline Roriz, do PMN do
do Distrito Federal. E o Ceará perdeu para o Vasco, Renato, pelo placar de 2-0. Vovô tentou reagir. Por isso que o Gilson Lima tá assim meio macambuzo. Aliás, o Fluminense também perdeu, viu, doutor? Perdeu. Cadê o doutor Walter Filho? Foi o mesmo placar, 2-0. E o Flamengo Ceará ganhou, hein? O Flamengo já saiu da zona. Mas o Ceará volta a campo amanhã, terça-feira, dia 19, quando enfrenta o ABC. Você viu o jogo? Você viu o jogo, João Melo? Eu vi. O juiz meteu a mão, porque estão reclamando aí do juiz, o que é que houve? Não, mas o juiz tem um braço curto, né? Né? Mas o Ceará... Acho que o Vasco perdeu um pênalti. Foi. O Ceará volta a campo, Renato, amanhã, terça-feira, quando enfrenta o ABC às 19h30 no estádio Presidente Vargas, casa cheia. No mesmo dia, às 21h50, o Vasco enfrenta o Vila Nova no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E com relação ao Botafogo e o Fluminense, o Botafogo conseguiu respirar no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Fluminense do Walter Filho por 2-0, em partida disputada na noite de ontem, em Brasília. Tudo acontece com esse Fluminense, viu? Rapaz, a situação tá ruim. O resultado fez o Botafogo sair da zona de rebaixamento e pular para a 12ª posição em 16 pontos ganhos. O Fluminense, que completou seu terceiro jogo sem vitória na competição, segue com 26 pontos ganhos em quarto lugar. Lamentável situação. Mas nós vamos dar a agenda dos candidatos, mas antes vamos voltar a Brasília porque tem mais informações a respeito de medicamentos. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação deve votar esta semana uma proposta que isenta medicamentos de impostos. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Jorge Cardim. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, de cada R$100 gastos na compra de remédios na farmácia, cerca de R$34 são para pagar os impostos. Já a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa revela que o Brasil é campeão mundial de tributos sobre medicamentos. Para tentar reverter este cenário, neste ano, parlamentares e representantes de entidades ligadas ao setor farmacêutico e à defesa do direito do consumidor entregaram aos presidentes do Senado e da Câmara um documento com quase 3 milhões de assinaturas pedindo o fim dos impostos sobre os remédios. Neste sentido, uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, acaba com a cobrança de contribuições e impostos sobre os medicamentos humanos produzidos no país ou importados. Para evitar prejuízos aos cofres públicos e às contas dos estados e municípios, o senador concordou que a redução da carga tributária seja gradativa, de 20% por ano, até ser extinta em um prazo de 5 anos. Paulo Bauer justificou que a saúde é um direito fundamental de todo cidadão e lembrou que outros países, como os Estados Unidos, Inglaterra e México, não cobram impostos sobre estes produtos. Infelizmente, temos o remédio mais caro do mundo, porque o Brasil é o campeão mundial em impostos sobre medicamentos de uso humano. 33,9% de impostos sobre remédios em todo o país. E a minha proposta visa exatamente eliminar por completo todos os impostos incidentes sobre medicamentos. A proposta deve ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e analisada em 2 turnos pelo plenário do Senado, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Jorge Cardim. E para concluir o nosso trabalho na manhã desta segunda-feira, vamos passar a agenda dos candidatos ao governo do Estado para hoje. O Ailton Lopes, do PSOL, às 12 horas, dá uma entrevista à nossa rádio 97,7. Às 15h30, uma caminhada em Maracanaú. Já o Camilo Santana, do PT, às 9 horas, tem encontro com bispos da CNBB Regional Nordeste. Às 18h30, o encontro com empresários do SIC, na sede da FIEC. A Eliane Novaes, do PSB, às 9 horas, o encontro com os bispos da CNBB Região Nordeste. Às 19h10, entrevista ao vivo ao CETV, segunda edição, TV Verdes Vales. O Eunilson Oliveira, do PMDB, às 10 horas, em reunião com lideranças políticas. Às 14 horas, reunião com a equipe do plano de governo. Às 16 horas, uma carreata em Maracanaú, no bairro Gereissati 2. E às 19 horas, encerra o dia, o lançamento do Vamos Juntos no Comitê Central. São essas as informações. Só lembrando que amanhã tem sessão normal, terça-feira, aqui na Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E amanhã também começa a campanha eleitoral no rádio da TV e o nosso programa passa a partir das 7h50. É isso, Renato? Da Assembleia ao Vivo, Jonas Mello, para uma audiência do rádio.
Brasil com a notícia. Reinaldo Abreu. Exatamente, 7h26. Tá aí o jornal.